Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Meus irmãos, conforme já anunciado, estamos às sextas-feiras comentando sobre a Escola Bíblica Dominical, editada pela CPAD, que será estudada no próximo domingo, a lição bíblica do trimestre, do quatrimestre, que tem como assunto tema a fragilidade humana e a soberania divina. Lições do sofrimento e da restauração de Jó. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 5, que tem por título O Lamento de Jó. Eu não vou me deter especificamente na lição e falar especificamente sobre o assunto, conforme está comentado aqui pelo comentarista. Vamos dar algumas passadas, porque achei alguns pontos bastante interessantes. Mas eu quero trocar esse lamento pelos questionamentos de Jó. Será que o crente pode questionar alguma coisa na sua fé ou não? Então nós vamos falar sobre isso. Antes vamos fazer uma oração. Altíssimo Deus e glorioso Pai, é no nome da pessoa bendita de Jesus, teu Santo Filho, que levamos, ó Pai, as nossas vozes até Ti neste momento, pedindo a Tua graça, a Tua boa mão estendida sobre nossas vidas. Pai Santo, Fiel Justo e Poderoso, me dá raciocínio lógico, Senhor meu Deus, meu Pai. Traz à minha mente a Tua palavra, aquilo que temos estudado, aquilo, ó Pai Celestial, que temos colocado como propósito no nosso coração para falarmos aqui essa noite. Pedimos a Tua graça para que Tu alimente os Teus servos, alimente as Tuas servas, Senhor meu Deus, meu Pai, trazendo a cada dia mais e mais segurança espiritual para as suas vidas de crescimento, para que sejam instrumentos vivos nas Tuas mãos santas e através de suas vidas o Teu nome possa ser glorificado, louvado e exaltado como foi na vida do Teu servo Jó. É o que nós pedimos, confiando e crendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, essa lição que será estudada em 1º de novembro de 2020, que é o próximo domingo, ela traz como título aqui o Lamento de Jó, o textuário. Porque antes do meu pão veio o meu sucesso, se derramam como água. Jó, capítulo 3, versículo 24. A verdade prática diz assim: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia. Irmão, eu como salvo, você como salvo, minha irmã, não estamos de forma nenhuma isentos de passar por uma situação angustiante, até ficar meio deprimido. Não estamos isentos de passar por isso não, mas podemos passar, tá aí, ó, de extrema angústia. Mas nunca vamos perder a esperança que Deus certamente entrará com providência. A leitura bíblica que se baseia esse título está em Jó capítulo 3, do versículo 1 ao 26. Vamos daqui a pouco fazer um pequeno comentário sobre esse assunto e depois eu vou entrar no meu ponto de vista sobre este assunto. Veja que eu estou usando os questionamentos de Jó. Eu dei uma olhada nas lições posteriores e ela não fala sobre isso. Mas algo importante que eu e você, meus irmãos, precisamos saber, que há a necessidade de estarmos cientes que em determinadas situações não há nada demais você como ser humano, na sua fragilidade, fazer alguns questionamentos a Deus pela situação que você está passando. Eu vou provar isso para você na Bíblia. Porque tem um hino aí
A poesia é muito bonita e é muito cantado. Os irmãos ficam muito contentes, mas é fora da realidade em certas situações. Questiona ou adora? Então, o questionar, ele passa a ser como a censura. Ou seja, você nunca pode questionar. Escute, questionar não é murmurar. O murmurador não tem aprovação divina. Mas o questionador, aquele que questiona determinadas situações, Deus dá resposta. Ou não foi assim que aconteceu com Jó? Eu vou mostrar para você também. Jeremias fez um questionamento a Deus da sua situação. O que esperava acontecer e não acontecia. Então, entenda bem. Nós, como seres humanos, até achei interessante aqui, o escritor ele chamou a atenção para um ponto importante aqui, no objetivo geral. Explicar que Jó era humano. Então, explicar que eu e você, nós somos humanos, meu irmão. E como tal, tinha todo o direito, como tal, temos todo o direito de extravasar os nossos sentimentos. Não sendo por isso recriminado por Deus. Às vezes você e eu tá cheio de interrogações na cabeça para fazer a Deus. Mas nós, às vezes, estamos olhando Deus como um juiz que está com o dedo apontado, com um raio na ponta do dedo. Se aquele camarada faz, pá, vou eliminar ele. Não, meu irmão, que é isso? A Bíblia nos diz que antes que a palavra saísse da minha boca, Deus já sabia o que eu ia falar. Os meus pensamentos, o que eu vou pensar, Deus já conhece, já sabe o que eu vou pensar. Então, como eu não posso, como ser humano, extravasar os meus sentimentos e os meus questionamentos? No capítulo 3 de Jó, para a gente iniciar, se você prestar atenção, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Imagina isso, a situação que Jó estava passando, depois que perdeu todos os seus bens, depois que perdeu todos os seus 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Como se não bastasse, perdeu a sua saúde. Já perdeu a sua saúde. Aí ele começa a fazer um exame retrospectivo. Eu acho que Jó tinha por volta nessa época, aqui uns 70 anos de idade. O que era perfeitamente natural. Eu já expliquei para vocês. Jó possivelmente viveu 210 anos. Eu já disse para vocês aqui ao anterior, e mais para frente eu vou dar umas provas sobre isso, viu? Que possivelmente Jó era neto de Jacó. E mais para frente eu vou falar, dar umas provas bíblicas sobre isso, que está aqui no livro de Jó. Esse homem chegou a um determinado momento que ele falou, melhor teria eu não ter nascido. Aí ele começa aqui, né? Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu nascimento. Aqui na versão que eu tenho, dizia, amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó, pereça o dia em que nasci e a noite em que disse. Ele estava nascendo e alguém falou, foi concebido um homem. Olha aí. Ele amaldiçoou esse dia. Convirta-se aquele dia em trevas. E Deus, lá de cima,
não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Isso é o versículo 4 do capítulo 3. Aí o versículo 9. Estrelas do crepúsculo matutino desta noite, que ela espere a luz e a luz não venha. Veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu os meus olhos do sofrimento. Porque não morri eu na madre? Porque não espirrei ao sair de lá? Aqui Jó não está desejando cometer suicídio. A situação difícil que ele estava passando, ele preferia morrer. Isso aqui é um lamento profundo, de arrependimento, de angústia, pela luta, pela dificuldade que ele estava passando. Ele manifestou. Alguns dizem, nós não temos no nosso calendário, o dia 30 de fevereiro. Se você ler esse capítulo, ele fala para esse dia se apagar dos dias do ano. E alguns brincam que possivelmente era dia 30 de fevereiro, o dia que ele nasceu. Por isso se apagou do calendário e só temos até o dia 29. Mas vamos continuar. Lamento. Questionamentos de Jó. E preste atenção aqui. Talvez você esteja nessa situação. Talvez você esteja passando por uma situação assim. Esteja com algum temor. Aí no capítulo 3, ainda, no versículo 25, ele diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Já falei para você, 30, 25, está lá de Jó. Revés. Qualquer um de nós podemos passar por revés, por dificuldade. Olha o capítulo 6 agora. Vai prestando atenção, se segura na cadeira aí. Capítulo 6. Então Jó respondeu. Aí quando chega no versículo 9, ele diz assim, ó. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação. E saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho regado as palavras do santo. Isso aqui, Jó está manifestando que ele se alegraria em morrer. Meus irmãos, o que existe de mais precioso na minha e na tua vida é a nossa vida. Para você, para uma pessoa, chegar a este ponto aqui, não é angústia de boca simplesmente, é angústia de alma. É profundo. Jó não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele não sabia, ele não tinha conhecimento. Mas havia uma ação espiritual, porque as coisas primeiro acontecem espiritualmente e depois elas se manifestam fisicamente. Às vezes você não entende determinadas coisas que você está passando, mas é permissão divina, o que está acontecendo com Jó. E ele falou que se alegraria se ele morresse, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação. Vamos continuar. Jó falando. Olha aqui agora, no capítulo 9, mais um questionamento de Jó. Eu não vou ler, meus irmãos, se eu ler desde o começo, nós não vamos ter tempo para isso. Então eu quero citar os questionamentos de Jó. Então eu vou ler os versículos que têm esses questionamentos que estão bem claros do que se trata. O 31 diz assim, 9:31. Mesmo assim me submergerás
no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Aí vem o 32. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Olha aqui, questionamento de Jó, falando sobre Deus, que Deus não é um homem como ele, que poderia ser questionado, como eu, a quem eu responderia, vindo juntamente a juízos. Dois, tem um árbitro, e ele poder responder em juízo. Aí vem o 33. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Isso aqui só questionando. Queria ter um árbitro que pudesse avaliar a situação de Jó diante de Deus. Questionamentos, meu irmão. Vamos continuar um pouquinho? Para frente. Capítulo 13. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Mas que ousadia! Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Questionamento, meu irmão. Ele está abrindo o coração dele. Continuar. No versículo 28, vamos ler do 21 ao 20. Vamos ler do 21 ao 22, diz assim, ó. Aqui só está pedindo uma oportunidade a Deus. Mesmo capítulo 13, versículo 21 e 22. Eu estou falando sobre questionamentos do ser humano para com Deus. Não é? Depois eu vou falar para você o que é murmurar. Tome cuidado. O murmurador é uma tristeza. O murmurador, o ambiente que ele chega, ele cria problema, deixa pesado o ambiente. O murmurador, ele não é claro nas suas palavras. Você sabia disso? O murmurador, ele sempre está cochichando, falando baixinho. Quando você pergunta o que foi que você falou? Não falei nada não. Ele está murmurando, ele está cochichando, ele está falando baixinho. Ele nunca fala para você ouvir. O murmurador, ele nunca fala com você cara a cara, ele fica mandando recado. Murmurador. Daqui a pouco eu explico mais detalhado para você o que é murmurador. Cuidado. Murmurador é pecado. Está questionando Deus. Olha o que ele fala. Versículo 22. Ele pede uma oportunidade a Deus. Alivia tua mão de sobre mim e não me espante o teu terror. Versículo 22. Interpela-me e te responderei. Ou deixa-me falar e tu me responderás. Olha a ousadia desse camarada. Olha a ousadia de Jó. Alivia a tua mão de sobre mim e não me espante o teu terror. Interpela-me e te responderei. Ou deixa-me falar e tu me responderás. Me dá uma oportunidade de me defender diante de ti. No versículo 28, Jó continua pedindo mais uma oportunidade, versículo 13. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome, e como a roupa que é comida da traça, mas ele quer uma oportunidade. E Jó vai ter, e Deus vai dar a oportunidade para ele. Vai dar, presta atenção. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. A hora não espera, a hora voa, viu? Não quero me deter em muito comentário não, porque senão a gente não consegue. Agora presta atenção no capítulo 16 de Jó. Do versículo 11 ao versículo 17, eu vou ler. Porque se eu falar antes, talvez você se precipite até sair daqui. Não acredito nisso. Então, vamos ler.
Deus me entrega ao ímpio, e nas mãos dos perversos me faz cair. Aqui ele está respondendo, ele faz, viu? Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, pôs-me por seu alvo. Cercaram-me as suas flechas, atravessa meus rins, e não me poupa, e o meu fel derrama na terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete contra mim como um guerreiro. Cozi sobre a minha pele o silício e removi o meu orgulho no pó. O meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. O versículo 17. Embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração. Jó está acusando Deus aqui. Tá vendo aí? Como é que é? Tá aí, ó. Deus, olha aqui como começa o versículo 11. Deus me entrega ao ímpio e nas mãos do perverso me fez cair. Mas aqui é o desespero, é angústia. Isso aqui, meu irmão, é questionamento. Está apresentando os seus questionamentos a Deus. Ele está abrindo o seu coração, abrindo a sua alma, ele não está entendendo o que está acontecendo com ele. Vamos para frente mais um pouquinho. Capítulo 21. Jó agora está respondendo a Zofar. E nesse diálogo que ele está tendo com Zofar, no versículo 4, você vai ver de quem Jó se queixa. Olha aqui o que ele diz. Ó. Acaso é do homem que me queixo? Não tenho motivo de me impacientar? Olhai para mim, versículo 5, e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Está vendo aqui? Jó tem uma queixa. Por que tu estás fazendo isso comigo, meu Deus? Por que estás me devorando? Por que estou passando por isso? E tem um detalhe, meus irmãos. Ó, às vezes você está passando por uma luta, passando por uma dificuldade, permissão divina, tá tudo bem na tua vida. Aí aparece, sabe quem? Os amigos de Jó. E você sabe o que ele vai falar para você? Meu irmão, minha irmã, você só pode estar passando por isso porque você cometeu algum pecado. Isso já aconteceu comigo, meu irmão. Ah? O chicote estralando. Não tem nem lágrima mais para chorar. Não sabe mais nem o que fazer. Aí vem os consoladores de Jó e fala assim para você: meu irmão, você cometeu algum pecado, alguma falha você cometeu, alguma coisa, por isso que imagine você, se Deus fosse me castigar, eu te castigar. Por causa de pecado, nós seríamos consumidos. Meu. Para com isso, que ideia é essa? Amigos de Jó. Então, de quem Jó estava se queixando? Capítulo 23. Versículo de 1, eu vou ler até o 7.
para você chegar à conclusão que eu vou lhe falar. Diz assim, ó, Jó 23, de 1 a 7. Respondeu, porém, Jó. Isso aqui, a terceira resposta de Jó, a ele faz. Aqui agora, Jó vai dizer o seguinte, versículo 2. Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, já falando, se referindo a Deus. Saberia as palavras que ele me respondesse, entenderia o que me dissesse. 6. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Faz uma pergunta. Não. Antes me atenderia. Aí vem o versículo 7. Aí o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Jó está achando que Deus não está sendo justo com ele. Lê, presta atenção depois. Questionamento, a queixa de Jó. Está aqui o livro, você viu aqui. Eu citei a palavra queixa. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Aí vem o versículo 4. Exporia ante ele a minha causa. Tá vendo aí? Isso aqui é questionamentos. Abrindo o coração, falando com Deus. Vamos continuar. Jó é um livro muito interessante, meus irmãos. Eu tenho muitas anotações aqui. Vamos lá. 27. E o versículo 6. Eu particularmente, eu não tenho condições de falar um negócio desse. Mas Deus deu testemunho da integridade de Jó. Integridade, meus irmãos, aqui ser íntegro. É ser completo. Completo. Não falta nada. Deus deu testemunho para ele, dele. Olha o que ele fala aqui no versículo 6, 27:6. Jó falando, ainda na última resposta de Jó a seus amigos. Ele faz uma declaração de inocência. Ele diz assim, ó, versículo 6. A minha justiça me apegarei, e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Integridade, meus irmãos. Integridade, segurança. Ele tinha diante de Deus. Vou ler de novo o versículo. A minha justiça me aprova. A minha inocência por qualquer dia. A minha justiça me aprova e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Integridade do começo ao fim. Comece bem, meu irmão. E termine bem em nome de Jesus. Porque sabe o que acontece? Não é o meu começo que vai contar. Infelizmente, é como eu terminei. Não é como eu comecei. É como eu terminei. Continue bem, meu irmão. Estamos sujeitos, qualquer um de nós, a cometer falhas. Mas precisamos ter integridade. Integridade. Inteiro. Deus deu testemunho, viu? Íntegro. Capítulo 29. Tem um pequeno resumo aqui de quem era
Jó. Isso aqui, meus irmãos, é extremamente interessante para a gente começar a finalizar aqui, tá bom? Vinte e nove, do versículo 7 ao versículo 17. E rapidamente eu vou ler aqui e depois eu vou fazer a conclusão lendo Jeremias, correto? Diz assim, 29:7. Quem era jovem, quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Versículo 11. Ouvindo-me algum ouvido me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. 15. Eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo. 16. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava, não sabia nem quem era. Nem quem era. Mas chegava com uma causa diante dele. E antes de lançar um dedo acusando, e antes de uma decisão precipitada, ele primeiro examinava a causa daquele desconhecido. É lamentável que não é isso que temos visto hoje em dia, nem com os conhecidos. Imagine com os desconhecidos. 17. Eu quebrava os queixos do iníquo e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. É que era Jó. Agora, ele estava numa situação que ninguém mais se lembrava dele. O revés que veio sobre a vida de Jó. Apresentei aqui para você algumas das queixas de Jó. Vamos ver Jeremias. Jeremias, para a gente encerrar. Capítulo 15. Jeremias, meus irmãos, ele foi o homem que profetizou para Judá. De Judá. A intimidade que Jeremias tinha com Deus. Ele esperava que Deus ouvisse o seu clamor, a sua oração, e trouxesse arrependimento, convertesse o coração do povo de Judá, para que eles não fossem levados cativo como o reino do norte, como Israel. Eu não queria que isso acontecesse. Ele clamava, ele pedia a Deus, profetizava o povo, esperava que as suas profecias tivessem um resultado positivo. E o resultado positivo seria a conversão desse povo. Mas ele não via isto acontecer. Aí no versículo 18 do capítulo 15 de Jeremias, olha o que ele fala. A queixa de Jeremias.
Porque dura a minha dor continuamente. Minha ferida dói e não admite cura. Serias tu, está se referindo a Deus, serias tu para mim, ilusório ribeiro, com águas que enganam? Isso aqui acontece nos dias atuais, meu irmão. Às vezes você está carregado de boas intenções, imbuído de sentimento nobre, procurando a paz, procurando o bem daqueles que te cercam. Mas aqueles que te cercam não te compreendem. Aqueles que te cercam não aceitam o teu conselho. Aqueles que te cercam se viram contra você. Mas você orou. Você está seguindo, às vezes, um direcionamento divino. Mas o resultado é totalmente contrário àquilo que você esperava. Jeremias passou por isso aqui. E como ele não via o resultado esperado, ele disse, nesse queixume, nessa queixa, nesse questionamento, porque dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói. Ele não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Aí vem a resposta, no versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, e eu te farei voltar, e estarás diante de mim, se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado dele. Meu irmão, minha irmã, Deus é um Pai amoroso. Deus me compreende no meu íntimo, te compreende no teu íntimo. Antes que a palavra saia da tua boca, antes que você pense, Deus já sabe o que tu ias falar e que tu ias pensar. No momento da dificuldade, não adianta você abrir a tua boca para A, para B ou para C. Sabia disso? Não adianta. Talvez se você fizer um questionamento desse para uma outra pessoa, com certeza absoluta, não vão te entender. Mas lança os teus questionamentos, as tuas dúvidas, os teus temores, as tuas angústias aos pés do Senhor. Aí vai acontecer o que aconteceu com Jó, que eu não quero falar agora de maneira nenhuma, porque eu não quero precipitar o assunto que ainda nós vamos falar mais para frente. Mas depois você dá uma olhadinha com mais calma, a partir do capítulo Jó, capítulo 3. Só para você estudar, eu não vou falar sobre esse assunto, não quero de maneira nenhuma, mesmo porque o meu tempo já encerrou. O meu horário é justamente esse. Aí depois do capítulo 38, eu quero ler isso aqui, o que Deus fala para ele. Depois disso, o Senhor, do meio do redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Por mais que eu pense que eu saiba, por mais que você pense que você sabe, não sabe nada. Você não tem conhecimento do que Deus está fazendo. Eu não tenho conhecimento do que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo algo. Cinge, pois, os teus lombos como homem,
pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Já questionou e não ficou sem resposta. Talvez você esteja passando por um momento desse, com um monte de interrogação. Fique tranquilo. Deus vai te dar a resposta muito breve. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Altíssimo Deus, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pelo conforto. Aleluia. Te agradecemos, Pai, porque a tua palavra não volta vazia, mas realiza aquilo para o que ela foi enviada. Deus de poder, traz a resposta para os teus servos, para as tuas servas, que estão apresentando a ti um questionamento. Quem sabe, Pai, ainda ontem estava tudo bem, mas hoje, nessa semana, teve um revés. A coisa virou, dedos apontados, acusações infundadas. Mas dá graça, para que não reclame para ninguém, para que não venha ficar nos cantos murmurando, mas que abra a sua boca e fale com liberdade contigo, porque com certeza tu darás a resposta. É o que nós te pedimos, crendo e confiando, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.